um dos erros comuns na hora de realizar o supino é não trazer a barra na linha média do peitoral, trazer ela para um pouco mais para cima, o que acaba deixando o cotovelo na linha dos ombros, que acaba sendo também uma posição agressiva para a articulação dos ombros. Como nós estamos trabalhando para desenvolver força, hipertrofia muscular, nós precisamos trabalhar num ângulo mais eficiente de movimento. E esse ângulo é justamente o ângulo do triângulo. Então eu nunca vou fazer dessa forma. Eu vou sempre imaginar a figura de um triângulo, sendo a base na minha cabeça, a base de cima, a base de baixo. Seriam os meus cotovelos e o meio do caminho, os meus ombros. Então eu vou trazer a barra na linha média peitoral, alinhado com os punhos e cotovelos, um pouco acima, os ombros e lá no topo a cabeça. Então vocês vão imaginar sempre um triângulo. Na hora que eu vou estar deitado no banco, o movimento é realizado dessa maneira e nunca dessa maneira. Então esse acaba sendo um erro bastante comum na hora de realizar supino. Mas ajustando isso, vocês já vão sentir já muito mais firmeza, principalmente na região dos ombros, e mais força, o que já vai fazer a gente aumentar as nossas cargas e, consequentemente, ter um treino mais intenso. Outro ponto muito importante para o nosso supino, principalmente porque estamos trabalhando força, é a nossa base. E nossa base são os nossos pés. Muitas vezes a gente vê, ou às vezes até a gente mesmo realiza o supino dessa forma, com os pés em cima do banco. Não que isso seja errado, porém, isso não me dá uma estabilidade, porque se eu tiver uma leve instabilidade para um lado, eu não vou ter uma firmeza, principalmente com a carga muito pesada, para ter um equilíbrio melhor. Então, pé sempre no chão, porque eu vou ter uma raiz firme, fixa no chão, e eu consigo ter uma base melhor, e quanto mais estabilidade eu tenho, mais força eu consigo gerar. Então, pés sempre no chão. A largura da base é um pouco particular. Conforme você for fazendo, você vai sentindo firmeza. Tem gente que gosta de fazer com as pernas um pouco mais afastadas, tem pessoas que preferem fazer com as pernas um pouco mais juntas, mas sempre uma base um pouco aberta e sempre firme no chão, nunca com os pés fora do chão, quando a gente está pensando em trabalhar mais força, beleza? Antes de começar cada série, você sempre tem que certificar aonde você vai apoiar as suas mãos. Vocês podem reparar, as barras sempre têm uma marcação, uma partezinha mais áspera ou alguma marquinha nela. Essa marca serve para a gente poder identificar aonde a gente vai apoiar, porque muitas vezes quando a gente terminar, a barra vai ficar torta, dessa forma. Então vocês podem perceber que o peso está próximo aqui e ali ele está mais longe. Se eu só deitar e pegar, eu vou pegar errado, eu vou ficar com um lado mais torto do que o outro. Então isso é uma regra, toda vez que eu for pegar, eu vou pegar essa marcação, essa divisão da barra. A largura vai depender muito de cada um, mas o ideal é a gente lembrar daquela questão do triângulo. Então eu faço normalmente uma polegada aqui, uma medida, dedo mínimo na parte áspera, fechei apoiou. Sentiu que está seguro? Beleza. Sentiu que você pegou, está muito aberto ainda? Fecha mais meia pegada, até você encontrar a sua base ideal. Então é na questão da tentativa, cada vez que você faz, aquela que você sentiu mais segurança, mais firmeza, mais força, até você descobrir qual que é a sua pegada ideal, a pegada que você sente mais firme e consegue aplicar a maior força. Outro ponto importante no supino é na hora da tirada da barra e na hora de guardar na barra também. Cuidado, porque essa é principalmente quando a gente está fazendo bastante pesado, com um pouco mais de peso, corre risco da gente se machucar tirando ou guardando. Então o ideal é sempre fazer dessa maneira. Base firme, mede sua distância. Eu gosto de fazer uma leve elevação de quadril para entrar em ponte, que aí eu encaixo, o peso fica mais leve, tirei, ajustei e faço o movimento, tá? Terminei, eu guardo da mesma maneira. Então evita ficar muito longe da barra para tirar ela, porque se ela estiver pesada, ou na hora que você tirou, ou na hora que você vai guardar, você vai ter dificuldade e nessa hora você pode se machucar. Então sempre fica bem perto da barra, não muito perto a ponto de você não conseguir fazer e ela ficar batendo, mas também não muito longe a ponto de você ter que ir lá para trás para guardar a barra. É sempre bom ter um parceiro, mas muitas vezes
a gente acaba treinando sozinho, então a gente tem que ter essas noções de segurança para não se machucar na hora de tirar e na hora de guardar a barra. E agora, por último, mas não menos importante, a pegada. Nas mãos, muitas vezes a gente vê a galera fazendo assim, ou até a gente mesmo realiza o supino dessa forma, certo? Porém, essa pegada é chamada de pegada suicida. Por quê? O que acontece? Se você está fazendo pesado e a barra escorrega, você se mata. O ideal é sempre fechar, polegar envolvendo a barra, polegar fechado. Aqui eu tenho muito mais segurança. Sem falar que quando eu faço dessa forma, aqui o meu punho acaba recebendo muita pressão. Quando eu fecho o dedão, eu deixo ele neutro. Então a base fica mais segura para a minha articulação. Então a pressão, a tensão fica sempre mais segura na minha articulação. Então na hora do supino também, vamos realizar sempre ele com o dedo envolvendo a barra, nunca na pegada suicida. Fechou?